Pessoal, tudo bom? É, Hoje é um prazer imenso. Nós estamos recebendo uma pessoa incrível que certamente vai trazer para nós aí muitas informações interessantes. É um tema muito pertinente. Nós estamos vivendo aqui um momento em que estamos aí em dúvida sobre uma série de situações e essa pessoa acho que é muito qualificada para trazer ainda informações melhores e precisas para nós. Essa pessoa se chama Emanuele de Lara Siqueira Jacob, né? Com um nome maravilhoso desse, mas nós a conhecemos principalmente como Manu Jacob. Essa é uma pessoa esplêndida porque ela tem formação, graduação em educação física, ela é especialista em educação física escolar, mestre em ensino na educação básica, professora efetiva e regente da Secretaria Estadual de Educação, e ela trabalha temas como educação étnico-racial, relações de gênero, identidade e diferença e juventude. Depois de uma apresentação como essa, né, o que é que eu posso dizer, né, Manu? Seja bem-vinda. Oi, gente. É um prazer estar aqui. Depois de uma apresentação como essa, eu fico assim até pensando, gente, é isso tudo mesmo? Será? Então, João, muito obrigada pelo convite. Eu quero saudar a sua iniciativa, nesses momentos em que a gente está tão distante um do outro, né? Que a gente está aí nesse isolamento social. Discutir sobre temas importantes, como esse a gente vai discutir aqui, Uhum, é fundamental, né? Eu acho que você está dando um passo muito importante, né? uhum, Para ser um canal de comunicação uhum, para várias vozes, né? Não só para a sua, mas para várias vozes que pode uhum. vir trazer muitos debates legais aí. Muito obrigada pelo convite. É isso, o orgulho todo é nosso. Além de tudo, a Manu foi escolhida pelo seu partido, que é o PSOL, para ser a nossa representante como prefeita da cidade de Goiânia, ou seja, ela é pré-candidata à prefeitura de Goiânia. E em diversos temas que você estuda, um deles está relacionado justamente à questão de gênero, né? Primeiro, acho que é interessante a gente diferenciar o que poderia ser, de maneira bem simples, a diferença entre gênero e sexualidade. Então, de maneira bem simples, é uma pergunta que sempre meus alunos me fazem, né? É uma coisa assim é uma coisa que é confuso Uhum, para não só para os estudantes, mas para a sociedade, então eu tenho que falar da forma mais simples para eles entenderem. uhum, Sexualidade está relacionado com tesão, com a pessoa, né? Com o que você sente prazer, com quem uhum, você quer se relacionar sexualmente. uhum, E isso não tem a ver com gênero. uhum, Gênero tem a ver com a sua identidade na sociedade, uhum, né? A pessoa pode ser, por exemplo, eu posso ser lésbica uhum, e ser do gênero feminino, uhum, né? Então, a forma como eu me vejo na sociedade, eu me vejo como uma mulher, né? E eu, sexualmente, eu sou hétero, né? Eu me relaciono com homens. Mas eu poderia ser do gênero feminino e ser lésbica, me relacionar uhum, com mulheres. Ou ser bi, me relacionar com os dois. Então, sexualidade, o nome ele é bem específico. uhum, Está relacionado com a sua identidade sexual, né? Com quem você sente tesão, com quem você quer estar sexualmente. E gênero está relacionado com uma questão de como você se entende socialmente. E aí é bom a gente falar que não existe só gênero feminino e masculino, né? Tem cisgênero, não binário, né? Tem um monte de outros gêneros aí na sociedade que está desvinculado com a questão da sexualidade. entendi. Mas em relação à diferença de gênero masculino e feminino, é notório que a gente perceba que há uma prevalecência do gênero masculino detendo muito mais poder na sociedade do que o gênero feminino. Concorda? A pergunta seria, nesse período de quarentena, o que é que tem trazido
talvez desarranjo, violência e problemas com relação à quarentena nesse período da pandemia. Quais são os dados que você tem que mostram que essa desigualdade de gênero entre masculino e feminino, ele também causa problemas nessa quarentena? Então, é importante quando a gente fala da quarentena, a gente entender que nós não partimos do zero, Uhum. né? Que, por exemplo, é um discurso que eu acho que vai ser, inclusive, utilizado pelo presidente, de que o Brasil ia bem, agora, depois da Uhum. quarentena, que não tá legal, que vai depositar Uhum. tudo na conta da quarentena, inclusive a questão da violência doméstica, a violência praticada contra a mulher, o feminicídio, aumentou por conta da quarentena. Não é isso, né? Existe todo um histórico na sociedade que eu quero falar sobre isso, né? Uhum. E que desemboca aqui na quarentena, né? Que faz esse enclausulamento, esse isolamento que nós estamos, ser pior para as mulheres. E aí eu quero falar não só para as mulheres, mas para as crianças também. Tá tendo Uhum. alto índice de violência com as crianças e pedofilia também. E aí o que acontece? A gente precisa entender, então, que a quarentena ela é já que a gente está falando sempre de conceitos de saúde e tal, ela é uma doença, né? Ela Uhum. tá aqui, é uma doença crônica, ela tá a violência praticada contra a mulher, ela faz parte da história da constituição da sociedade brasileira, né? Uhum. Desde quando se constituiu lá a violência praticada contra os indígenas, contra as mulheres negras que eram escravizadas, inclusive contra as portuguesas que vieram, né? Uhum. Então, existe todo um histórico, né, de violência. E aí é importante a gente localizar onde que a gente está nesse contexto de violência. Esse contexto de violência, a partir dessa construção histórica, ela se expressa nos diversos ambientes sociais, né? Que é no trabalho, na família, nas relações de amizade, nos movimentos sociais, né? Às vezes de forma... Uhum. O feminicídio, ele é o, o, a ação, né? O estágio final. Uhum. Mas a violência de gênero apresenta através de diversos sintomas da sociedade. E aí é Uhum. importante a gente localizar onde que a gente está. Por exemplo, a América Latina de todos os continentes, né? É o continente que é o mais violento do mundo, Uhum. né? Aqui só perde como essa zona de guerra é violenta para as mulheres, né? E a América Latina, ela é comparada, ela só perde, né, para uma zona de guerra a nível de violência. Todos os Entendi. dias é registrado na América Latina. É... Oi? Eu queria Oi? complementar que o sentido de que nós estamos tendo um problema agora, porque a internet está oscilando bastante. Mas eu queria complementar a questão da diferença de poder, né? É sempre os mais fortes contra os mais fracos. Nesse momento, a gente está vendo isso Pois acontecer é, eu vou muito. chegar lá. Vou chegar lá. Uhum. Vou Ok, chegar lá. é porque está tendo algum E aí o que, que delay. acontece? Oi? É porque está tendo um pouco de delay. Aí algumas pessoas, elas pode estar tendo algum um retardo na fala, justamente por causa da internet, alguma coisa assim. A questão é que a internet ela tá ruim em Goiânia inteira, né? Uhum. Tá aqui no meu setor mesmo, tá caindo todo dia. Então, assim, eu estava só Uhum. tentando contextualizar um Sim. pouco da questão da América Latina, que morre 9 mulheres por dia, todos os dias, em algum, Uhum. né, num contexto. Uhum. Lógico que tem países que morrem mais mulheres por dia, mas assim, num contexto de média, em Uhum. média, morre 9 mulheres por dia. No Brasil é o quinto país mais violento do mundo para as Uhum. mulheres viverem, Uhum. né? É o quinto país aonde é mais perigoso para as mulheres viverem, né? Uhum. Goiás, né? Então eu falei da América Latina, Brasil, Goiás, ele está entre o terceiro
estado do Brasil mais violento. E a nível de população negra, de proporção da população negra, Goiás é o estado que mais mata mulher preta. Uhum. Então, eu estou falando do fim, né? Do final da história, do feminicídio. Uhum. Só que até chegar lá, existem diversos tipos de violência também, que é a violência institucional, né? Que as mulheres negras, principalmente, elas ocupam os subempregos, sabe aqueles empregos que ninguém quer, João? Sim. Uhum. Sabe? São elas que ocupam esses empregos. Elas costumam falar assim que está na base da cadeia alimentar, né? São elas que são elas que ganham menos, né? Que ocupam esses subempregos. E tudo isso vem sendo, tá ali junto das relações pessoais, nas relações de trabalho, nas relações de amizade, né? Que reverbera num comportamento em que coloca o homem em uma situação de privilégio. Uhum. Então, nascer branco e nascer homem já é um privilégio, sabe? É um privilégio porque a sociedade ela se organiza para acolher essas características, né, de gênero e de raça, né, do homem branco, hétero, especialmente também. Ela se organiza para acolher essas características e para potencializar e para reverberar, né? Por exemplo, o que acontece? Eu converso muito isso com os meus amigos, que tem muitos amigos meus que não enxergam a questão da violência, né, da violência de gênero e tal, como um fator. Não, Manu, mas não é bem assim. Não é? Vamos devagar, tal. O ano passado, o ano de 2009, o Brasil bateu o recorde de feminicídio, de mortes de mulheres. E para dar um exemplo, se você for pegar uma vaga de emprego, João, você que é um cara que fala bem, né? Professor, do olho claro, tal, se tiver disputando uma vaga de emprego e tiver uma mulher negra, se tiver eu, vamos falar da gente que está aqui, né? Falar de coisa hipotética, não, falar de gente que está aqui. Às vezes eu posso ter, inclusive, uma melhor qualificação que a sua, mas na hora da seleção, quem passa é você. E aí, é um exemplo que parece que não é assim, não. Os dados estão aí para mostrar que os melhores empregos, principalmente cargo de chefia, estão na mão dos homens, né? Por exemplo, na política, o eleitorado feminino já foi provado aí através de pesquisas e tal, é o maior eleitorado que tem. E aí, né, existe uma dificuldade de acesso a essas mulheres à plataforma, à política, né, por toda essa questão que eu estou falando aqui. E aí, o que acontece com a pandemia? Trazendo aqui para o debate atual aqui, né? Como eu falei no início, a pandemia, ela não começou em um país que estava todo mundo bem, feliz e estável. Ela não começou, ela já começou em um país com alto índice de feminicídio, em um país com alto índice de desemprego, né? Em um país com alto índice de pessoas na zona de vulnerabilidade, na zona de miséria, né? Então, a pandemia veio, assim, para pegar se a gente pegar uma pessoa assim que está doente, né? Usando os termos que a gente está usando agora, já pegou um paciente com mais de 70 anos com doença crônica. Fazendo só uma analogia assim de como que a gente estava. A gente não estava bem das pernas. Nem economicamente, nem ideologicamente, né? Porque hoje existe uma disputa política ideológica que muitos consideram como fascista, né? A gente considera como fascista, como a ultra-esquerda, que é aquele povo que menospreza a vida. A ultra-direita, né? Que é aquela galera que menospreza a vida.
a vida do outro, né? Eu queria te Então, perguntar o isso está seguinte. expresso aí nessas campanhas. Uhum. Sim. É o seguinte, na Grécia Antiga, eles chamavam as pessoas de fora, os estrangeiros, de bárbaros, né? Não é que as pessoas não tivessem consciência ou filosofia ou conhecimento. Eram bárbaros porque o sistema estrutural organizado da Grécia Antiga era formado para que apenas os seus cidadãos aceitos fossem aquilo que estava previsto, né? E normalmente eram homens, não escravos e tudo mais. Ou seja, negar a existência de uma estrutura social que transforma a vida das pessoas em uma pirâmide de aceitação ou não aceitação é negar que existem justamente as diferenças de poder. E nós sabemos muito bem que essas diferenças de poder existem porque elas são claras na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, onde 60%, 61% dos formandos de universidade são mulheres, mas menos de 20% das mulheres ocupam cargos de liderança ou cargos de chefia. Ou seja, isso está muito claro. Mas a pergunta é: quem são as pessoas que são contra o feminismo e o desenvolvimento das mulheres? Quais seriam os grupos, as organizações, as pessoas ou a ideologia que é contra a ideia de ver uma igualdade ou uma proximidade da igualdade com relação a homens, mulheres, gays, negros e tudo mais? Então, é importante que a gente entenda que a política do feminismo ela é uma política anticapitalista. Uhum. A estrutura, como ela é colocada hoje, do patriarcado, de colocar a mulher de forma submissa, né, no ambiente de trabalho, na relação com o companheiro dela, nas relações sociais, ela alimenta o sistema capitalista. Uhum. Porque, inclusive, é melhor para o sistema pagar menos para uma mulher, o sistema capitalista lucra, o mercado lucra com isso. Pagar menos para uma mulher do que ter que pagar igual para todo mundo. Né? Então, Uhum. é importante a gente entender como que entra o feminismo, não, como que entra essa percepção das relações de gênero dentro de um sistema capitalista. Uhum. Essa é a primeira coisa. Quem são essas pessoas, né? A nossa sociedade hoje, a nossa sociedade brasileira, ela vive como eu falei anteriormente, ela vive numa disputa ideológica. Uhum. Essa disputa ideológica, ela está baseada também, principalmente, na igreja, né? Na igreja pentecostal, né? Que tem toda uma perspectiva de qual é os principais cargos, não é à frente de cargos que vão dar visibilidade, onde ela vai poder se expressar e tudo. Né? Então, isso está relacionado com essa questão da igreja, está relacionado com a política da extrema-direita, Uhum. que anda lado a lado com a religião, Uhum. né? São essas pessoas. Essas pessoas, elas estão. Quem são essas pessoas? Hoje, essas pessoas estão no poder. Uhum. O presidente da República é um dos representantes dele, Uhum. desse sistema, né? E, Então, assim, existe uma falta de compreensão do que seja o feminismo. Eu gosto sempre de falar isso porque as pessoas, essa ala, a ultra-esquerda e alguns setores do centro e da direita também, eles entendem que a ultra, mais porque a ultra ela é mais bizarra, né? A uhum. ultra, assim, mata em nome de Deus. Tá colocando o povo para ir para a rua, Uhum. né? Numa pandemia dessa, e tá falando que não tem nada, o povo tá morrendo, a galera. Né? A ultra é o pastor, né? Que é deputado, que é vereador, que a hora que a mulher fala que sofreu alguma violência doméstica, ele fala para a mulher ir orar. Não, volta para casa e ora, porque vai melhorar. Essa é a ultra, né? Uhum. Falando em relação do assunto que a gente está tratando aqui. E aí, essas pessoas, falando do conceito do feminismo,
o feminismo, ele não é o contrário do machismo. Uhum. O machismo é uma atitude de violência, de subjugamento, de menosprezo pela vida da mulher, por ela ser mulher. O feminismo é a luta pela igualdade de direitos e oportunidades. Entendeu? Então, são coisas totalmente diferentes. Então, a partir do momento que as pessoas se colocam como... essas pessoas se colocam como contra o feminismo, primeiro, eu prefiro pensar que existe uma falta de compreensão do que seja o feminismo, porque o feminismo é a luta por direitos e igualdades, né, na sociedade. E, em um segundo momento, é porque essas pessoas acham realmente que a mulher não tem que ter os mesmos direitos e nem as mesmas oportunidades que os homens. E essa galera que está lá no poder agora, né? E não é uma galera que está lá longe, lá em Brasília, não. É a galera que está aqui. Aqui em Goiânia, aqui em Goiás, teve uma votação expressiva nas últimas eleições em favor ao Bolsonaro. Não é à toa que o Íris, um cara extremamente conservador, ele está no poder, e o governador do estado de Goiás, o Caiado, né, que representa o que há de mais arcaico e mais atrasado na política brasileira. E atrasado e arcaico está relacionado também com machismo. Entendi. Eu estudo também juventude e há um quesito na juventude que é muito similar, né, com outras categorias, que seria no momento em que a juventude sofre crise, ou seja, no momento em que há uma crise econômica ou uma crise social, a juventude é um dos primeiros a serem mandados embora do emprego, um dos primeiros a perder os seus direitos e um dos primeiros a serem submetidos a novas formas de reestruturação capitalista, né? Esse movimento agora vai acontecer não só com a juventude, mas com mulheres e pessoas negras no pós-pandemia. Como você enxerga a questão da mulher e da juventude na pós-pandemia? Então, eu queria falar um pouco dessa questão da mulher ainda dentro da pandemia, porque a gente teve assim um avanço histórico, uma coisa que nunca teve, né? Que foi uma votação, né, com todos os partidos, não teve nem emenda, nem nada, que foi e que também foi pressionado pelos partidos de esquerda. O PSOL foi um deles, que foi incluir naquela política da assistência dos R$ 600 a mãe solteira. Isso é um reconhecimento público, reconhecimento social de anos, sabe? De décadas. Porque, inclusive, a mãe solteira, historicamente, ou é mãe ou é solteira, né? O povo junta tudo e coloca como um slogan. A mulher que cria a filha sozinha, ela sofre historicamente muitos preconceitos, né? Eu sou solteira e sou mãe também. Eu sei do que eu tô falando. Então, tem isso, né? Que vai poder receber aí R$ 1.200 e tal, mas eu não tô valorizando, não. Nossa, que bom que foi o governo. Não é isso. É de um reconhecimento pontual e que foi conquistado também pelos partidos de esquerda, dentre eles o PSOL. Então, assim, as mulheres já vêm sofrendo, né? Já vêm sofrendo porque você tem que ficar com o cara que te agride dentro de casa, né? É uma situação que o que acontece? O cara está correndo risco de ser desempregado, ou já foi desempregado, já está desempregado, ou já estava desempregado, né? Aí a mulher está dentro de casa também. E aí, é menino junto, é criança, é toda aquela tensão, eu vou receber, não vou. Ah, você fez o cadastro, lá não fiz, tem internet, não tem, e aí a borracha come, né? E aí, o que é errado, extremamente errado, não é nada justificável, não é porque tá de quarentena que tem que bater, não é porque nada disso. Estupidez, no mínimo, né? Mas eu quero falar dessa questão do enclausuramento, né? E aí o que acontece? Teve uma pesquisa que saiu semana passada dizendo que os índices dobraram, porque a Lei Maria da Penha agora não é só a mulher que precisa, né, denunciar.
pau começou a torar aqui do lado, aqui na vizinha, eu ligo, vou falar, uai, chama aqui, ó, porque, né? Eu tô dentro da minha casa já faz 4 semanas, 3 semanas, vejo minha vizinha aqui também desse jeito, e sofrendo, e eu ligo, com certeza. Então, dobrou o número de chamadas. E um dado importante que eu queria falar aqui, João, que o número das mulheres que são chefe de família que apanham ou que sofrem feminicídio é 2 vezes maior para aquelas que têm renda ou que é chefe de família. Entendi. Então, relacionado com aquela questão que a gente estava falando das relações de poder, né, de que o cara ele cresce para ser homem, para ser macho, né? O mundo está aberto para ele. E aí, quando ele vem para dentro de uma casa em que a mulher que trabalha e que paga as contas reage com violência. Entendeu? Então, o número de denúncias de mulheres que trabalham ou que são a chefe da família é 2 vezes maior o número de feminicídio e violência. É um dado assim que eu falo assim, então o cara não... É uma sociedade que é criada, né? Dá todas as condições para que as relações de poder permaneçam do mesmo jeito. A mulher do jeito que está e o homem do jeito que está. Só que as relações de trabalho, né, e as relações também de necessidades básicas da vida, de condições objetivas da vida, ela colocou a mulher para fora, para trabalhar. Né? Pelo próprio sistema capitalista, né? É o sistema capitalista. Só que, como uma forma, como eu falei, como uma forma de manutenção, né, das relações de poder e tudo, você vai trabalhar. Mas, primeira coisa, você vai ter que ter autorização do seu marido. Quando a mulher foi autorizada a trabalhar, ela tinha que ter autorização por escrito, ou do marido ou do pai. Para ver, para mesmo, você pode trabalhar, mas quem autorizou foi eu. Entendeu? Só que você vai ganhar menos também. Agora, se o sistema fosse aberto e fosse todo mundo ganhar do mesmo jeito e todo mundo tivesse as mesmas oportunidades e tivesse uma outra lógica, isso ia causar prejuízo para o sistema. Entendi. Entendeu? Existe uma visão conservadora que acredita que essas mudanças culturais do mundo globalizado, principalmente no Brasil, aconteceram devido à existência do Partido dos Trabalhadores, do PT, no poder por 14 anos. E eles começaram uma campanha de desqualificação não só das ideias do PT, mas das ideias relacionadas à esquerda. Como você consegue enxergar essa visão da mudança cultural, não como de um partido, mas de uma sociedade? E quais seriam os caminhos a percorrer para que essas mudanças, de fato, se tornem efetivas? Então, é importante a gente entender que o pessoal, o PT, só da falar do pessoal, agora vai falar do PT, chega a dar uma arrepiada. Inclusive o que eu vou falar agora, né? É importante a gente entender que o PT ele cumpriu um papel, em relação a esse debate das ditas minorias, né? A gente fala minoria, por exemplo, tinha o Ministério da Igualdade Racial, né? Que era muito combativo, tinha o Ministério, tinha também a Secretaria de Mulheres, tinha toda uma estrutura a nível federal. E nos municípios também. Nos municípios que eram do PT, tinha Secretaria de Igualdade Racial, aqui em Goiânia mesmo, o Íris extinguiu a Secretaria de Igualdade Racial, né? Então, assim, é importante a gente entender que ele cumpriu um papel que foi de avanço, né, em muitos debates relacionados a preconceito da população negra, da juventude, ao extermínio da juventude negra, das mulheres, né, o espaço das mulheres. Você via que no governo do PT, quando aparecia aqueles caras lá, todo mundo lá perto do presidente Bolsonaro, você pode olhar que é só homem.
no governo do PT tinha mais secretárias, tinha mais acessibilidade e tal. Tanto que elegeram uma mulher, né? Também deram a oportunidade, né? Para que uma mulher conseguisse, né? Chegar lá e tudo. E nesse momento, nesse período, houve sim um avanço a nível de consciência. Só que não era uma coisa, João, que era que todo mundo gostava, entendeu? Porque se a gente pegar, que todo mundo concordava, por exemplo, se a gente pegar a questão do racial, o Brasil tem pouco mais de 500 anos, né? 300 anos foi de escravidão. Então, nós não temos nem a metade da dita liberdade, né? E é uma coisa que a gente tem reflexos disso, reflexos não, tem desdobramento de. Reflexo é um trem assim que você bate ou não, não é isso não. Tem desdobramento disso até hoje. E também com a questão da mulher. Então, eu acho que o PT ele abriu um espaço. Não só para a questão das identidades, identidade étnico-racial, identidade de gênero, sexualidade, tudo, mas em relação à educação também, acesso à universidade. Hoje tem muito mais mulheres, aumentou o número de mulheres na universidade, aumentou o número de negros na universidade, aumentou o número de estudantes de baixa renda na universidade. Então, assim, é importante, você que é filósofo aí, dar a César o que é de César, né? Mas ele não fez uma autocrítica importante, né? Que foi o governo de conciliação de classe. Né? Se você parar para analisar, quem era o vice dele era do PMDB, o Temer. Né? Então, ele avançou em certa medida. Em outra medida, era um governo de conciliação de classe que conversava. Deixa eu só terminar meu raciocínio aqui. Que dava ali a cota, secretarias, mas também conciliava ali com os bancos, com os principais empresários e tudo. E nesse sentido, falta até hoje, né, uma autocrítica do PT e tudo, e que deu no que deu, né? E aí o que acontece? Essa galera reacionária que estava dentro do armário, quando veio um cara que estava falando em nome da igreja, que nesse período também, eu gosto de falar da igreja porque é um braço do governo, está sendo as igrejas, o movimento da igreja cresceram e entraram dentro da política, né? A política e a igreja andam lado a lado. Essa galera viu essa oportunidade. Falou, não, nós já estávamos gostando mesmo dessa história do PT aí, com essa mulherzada, questão de preta aí mesmo, acabou. E aí a galera saiu do armário. Hoje, as pessoas sentem mais liberdade para falar que preto, vagabundo, ou então viado, não sei das quantas, do que sentia no governo do PT. Entendeu? As pessoas tinham medo, pensava, mas ficava com vergonha. Agora não é normal, sabe? Eu queria tratar com você o seguinte: sempre no Dia das Mulheres, dia 8 de março, a gente tem aí uma campanha comercial para que se fale do Dia das Mulheres, entregue flores, rosas para o Dia das Mulheres, mas se esquece todo o período do ano em que não é o 8 de março, ou seja, qual que seria o papel dos homens para combater justamente os problemas que estão relacionados com a violência contra a mulher fora do dia 8 de março? Porque um único dia não pode ser suficiente para resolver os problemas, e eu acho que esse dia nem sequer foi criado para resolver os problemas do machismo na sociedade brasileira. O que você me diz sobre isso? Qual que seria o papel desses homens hoje que querem, de alguma forma, contribuir para que uma sociedade seja melhor? Então, é importante ressaltar que o 8 de março, ele é uma data simbólica, né? O que você faz, essa questão que você pergunta, eu sempre me pego respondendo ela em algum lugar. Porque as pessoas entendem que é aquele dia que dá visibilidade, né? Mas ela é uma data simbólica.
Ela não é somente naquele dia que os movimentos feministas estão na rua. Uhum. Tem muitos movimentos feministas aqui em Goiânia, por exemplo, né? Muitos coletivos. Eu, no grupo de WhatsApp, eu faço parte de uns 4 ou 5 grupos de WhatsApp lotado de mulher de luta, entendeu? O mulherio tá aí nos sindicatos, ni partido, ni corrente, professora, ni escola, né? A gente compõe junto um coletivo do MPG, os professores do estado, tem uma mulherada lá de luta lá, que se você falar qualquer coisinha, você sabe como é que é, Sei. né? Sabe? Você mesmo sabe como é que é. Então, assim, a luta, ela é cotidiana e o ano todo, né? O 8 de março, ela é só um dia simbólico. Inclusive, no dia do 8 de março, quando a gente vai organizar, que tem as reuniões de organização, meses antes, tudo, o homem não participa, porque aquele dia, além de ser um dia simbólico, é o dia simbólico da nossa luta. Entendeu? Agora, como que os homens podem contribuir com isso? O primeiro passo, não contribuir com um dia, né, mas contribuir para que a gente viva numa sociedade melhor, igualitária, né, de direitos e oportunidades. Primeira coisa é reconhecer que o machismo existe. E isso, João, é um queijo e uma rapadura. Porque a machaiada, principalmente da esquerda, do nosso lado, de cá, tem muita dificuldade de reconhecer que é machista. Isso ofende. Falar que, ó, você está sendo machista, companheiro. Nossa Senhora. O cara arrepia, acha ruim, apela, né? Se pedir para falar baixo, então, aí o cara fica doido dentro da roupa, né? Então, o primeiro passo é reconhecer que existe o machismo, que a sociedade é machista, que os direitos não são os mesmos para as mulheres, que as mulheres vivem sobre constante violência simbólica, violência moral, violência verbal cotidianamente, sabe? Violência no trabalho, é sair de casa para comprar um pão. Eu saio daqui de casa e vou ali na padaria. Eu, nessa época da quarentena aqui, tem que bater ponto na escola. 7h30, a gente tem que estar acordado para atender os alunos ou atender alguma demanda. O trabalho está em casa mesmo. Então, pelas 7 horas, eu levanto, do jeito que eu levanto, eu vou. E nem, mesmo assim, só passo água no rosto, escovo os dentes e vou. E mesmo assim, eu não tenho paz. Né? Eu não quero pagar de gostosona aqui, não. É de manhã, é 7 horas. A gente escuta coisas absurdas. Entendeu? E é qualquer mulher. É pelo fato de ser mulher. Então, assim, o cara ele tem que entender. Reconheceu isso? Reconheceu que o machismo existe? Vamos reconhecer agora quais são as minhas atitudes que são machistas. Reconhecer que é machista. Entendeu? Porque o machismo ele é uma expressão do homem. Se você vier para mim falar assim, mas tem mulher que é machista também. Não, mulher não é machista. A mulher ela pode reproduzir atitudes e ações. Porque o machismo é uma característica masculina, do homem. Sabe? Então, a partir do momento que reconheceu que existe o machismo na sociedade, olha para si. Entendeu? Vamos ver aqui em quais... E é simples, sabe? É um processo, assim, que quando cai a ficha mesmo, que eu acompanho, a gente já conversou sobre isso, inclusive, outras vezes, em mesa de boteca aí, que é uma coisa, assim, que é tão normal que quando a gente fala, que parece que a ficha cai, sabe? Principalmente uma coisa que é um exemplo é a mulher não consegue terminar uma frase. A mulher não consegue terminar uma fala. Sempre interrompe e tal, aquele trem. Isso acontece em conversas informais. Aconteceu entre a gente aqui. E algumas vezes eu falei, não, peraí, deixa eu terminar. Tal. Não tô falando pro mundo aqui que você é machista e querendo te colocar na fogueira, não. Tô te dando exemplos de como que é um processo de consciência, entendeu? Não é que você se reconheceu, tá, o machismo existe.
e eu sou machista, ah, tá, agora eu não vou ser mais. Acordar no outro dia, não, eu não vou ser, não. É nas pequenas coisas, porque o machismo, ele tá entrelaçado nas relações, na sua criação, na mídia, no que passa na televisão, na forma que você foi criado pelos seus pais, na forma que você foi educado na escola, nas brincadeiras e tudo e tal. Mas isso não quer dizer que você é uma árvore, que o homem é uma árvore ou uma pedra. A partir do momento que ele teve acesso ao conhecimento, ele está aberto para as análises. E aí a escolha é dele, entendeu? Aí a escolha é dele. Eu sempre costumo falar com algumas amigas minhas que os caras da esquerda, quando são machistas, eles são piores. Porque eles sabem do debate, sabem que não existe a possibilidade de uma sociedade melhor, de uma sociedade de oportunidades iguais, sem que as oportunidades sejam iguais para as mulheres também. Não dá para falar em socialismo, em revolução, sem falar de feminismo. Não dá. Debate que é casado. Então, aí os caras sabem desse debate, convivem com as companheiras, muitas vezes presenciam cenas de machismo, e aí praticam também, sabe? Praticam, e é, inclusive, muitas vezes em benefício próprio, né? Que a gente costuma chamar aí os esquerdomachos. Não é o seu caso. Não sei se você vai dormir melhor hoje. E sobre a candidatura à Prefeitura de Goiânia, eu queria tratar com você a seguinte situação. O prefeito Iris Rezende resolveu colocar uma medida em que dispensa todos os funcionários de contrato, e dentro desses funcionários de contrato tem aí inúmeros professores. Mas a gente sabe muito bem que a maioria desses trabalhadores são, na verdade, professoras. O que você pode falar dessa medida e o quão ruim essa medida é nesse momento, nessas situações em que a gente está vivendo agora? João, eu estava assistindo o jornal hoje, na hora, eu assisto todo dia, né? A televisão fica ligada direto dentro de casa. Mas eu queria tacar um trem na televisão. Eu falei assim, não vou destruir, depois eu tenho que comprar outra, É verdade. né? Mas assim, desde ontem, parece que ontem que a gente amanheceu com esse gosto amargo na boca, né? Porque está relacionado, João, com a falta de respeito com o funcionalismo público, né? O funcionalismo público, no último período, ele veio sofrendo ataques. Ah, mas não é concursado, não interessa, estava numa função pública. Eles são professores, são trabalhadores públicos, funcionários públicos. Então, a gente já vem de um processo de ataque ao funcionalismo público. A minha avaliação é que tem um debate de relação de gênero nesse debate das demissões, as 3.000 demissões. A gente for para pegar a caneta aí, nada, 2.000 mulheres, 1.000 homens. Nada. Entendeu? Tem um debate, um pano de fundo em relação às relações de gênero também. E é uma postura totalmente desumana. Desumana, machista, covarde, né? Que muitas dessas professoras são as chefes das famílias, né? Vão voltar para casa ontem. E a postura, eu falo covarde, porque esse decreto saiu no dia 12, final do dia 12, mas ele é retroativo ao 1º de abril. Ou seja, deixam de receber, inclusive. Já deixou. A galera não vai receber nem esses 15 dias agora. Entendeu? Ele é retroativo. Então, assim, é duplamente covarde. E aí eu acho que o Iris está se aproveitando, sim, desse debate da pandemia, disso que está rolando. Está se aproveitando, sim. Porque tem vários youtubers aí, a galera tá aí mostrando as contas da prefeitura, gente que trabalha lá dentro da prefeitura, mostrando que tinha de onde tirar, de outros lugares, sabe? Que não precisava demitir, não necessitava demitir
Não era uma coisa assim, ó, não tem outra alternativa a não ser demitir esses 3.000 professores. Não estava nesse, ó, vai faltar touca, vai faltar luva e máscara se a gente não demitir. Não era esse o debate que estava colocado, entendeu? Entendi. Eu queria, então, nesses momentos finais, agradecer demais a sua participação, dizer que é um mérito poder militar em alguns lugares, alguns espaços com você, além de você, outros militantes do MPG, que é a Mobilização dos Professores de Goiás, e nesses espaços que é um momento de reflexão de como nós, como professores, como cidadãos, como pessoas que querem respeitar uns aos outros, temos que nos comportar, e eu acho que você faz uma diferença muito grande. Eu acho que na política eleitoral que nós vamos viver agora, no próximo ano, eu acho que você tem sim que permanecer da maneira como você se posiciona e denunciar justamente os ataques que, não só na educação, na questão de gênero, no racismo, mas são ataques de pessoas vulneráveis, ou seja, é muito egoísmo, é muito irritante o fato de existir pessoas em que estão usando da relação de poder para pisar, maltratar e violentar aqueles que estão de baixo. Nesse sentido, quero muito agradecer a sua participação, o seu tempo aqui no Pergunta Educação, e pode aí falar suas palavras finais, para a gente já encerrar essa live, que eu acho que foi muito produtiva. Então, João, eu quero começar começar o encerramento. Eu quero começar agradecendo essa oportunidade, agradecendo as suas palavras, né? A gente já está junto aí, já tem um tempo já, né, João, na luta aí dos professores. Eu não sou uma pessoa desconhecida para você, e nem você é para mim, tanto que eu aceitei o convite de muito bom grado, porque eu conheço a sua história, eu conheço a sua luta, eu conheço você enquanto amigo João, eu conheço você enquanto o professor João, enquanto o filósofo João, o militante, as várias facetas que a gente tem, né? Eu quero dizer que esse período vai ser um período de muita luta e que a gente vai ter que reinventar a forma de fazer política, porque eu acho que a pandemia ela vai deixar os seus rastros nas relações pessoais, mas ela também já vinha de um processo já das últimas eleições, por conta que o presidente, a gente praticamente disputou as eleições nas redes sociais com robô, né? Então, as mídias e as relações pessoais, o jeito de fazer política, ela vai mudar. Eu acho que vai mudar profundamente. O nosso panfleto não é mais uma coisa que aqueles panfletos que a gente entregava na porta da escola, você lembra? Do MPG, não é aquilo mais. É o flyerzinho do WhatsApp e tal. Eu quero dizer que eu estou dedicando a minha energia vital, né? E coloco não só o meu nome, mas também a minha vida à disposição da luta, né? Para representar mesmo os professores, a juventude, a periferia. É com essas pessoas que é o meu debate, com as pessoas que mais sofrem, que mais precisam, entendeu? Então, eu estou colocando à disposição para ser a voz da periferia, para ser a voz das mulheres, né? Que em muitos espaços são silenciadas, são violentadas. Então, quero convidar também você e a galera que estiver assistindo, for assistir depois, para ajudar a gente a construir esse projeto junto, porque não dá para eu pensar da minha cabeça aqui um programa sem ir para o chão da sociedade, sem ir para o chão lá do Noroeste, sem ir para o chão de uma escola. Então, o convite já fica dado aqui para a gente construir um programa, um projeto de sociedade, um projeto para a cidade de Goiânia. Tá bom? Obrigada. Ok, valeu. Eu queria, então, já falar da próxima entrevista que nós vamos ter, que é com o mestre Gabriel Oliveira, que vai ser no dia 17/4 agora, às 20 horas. Na verdade, não vai ser uma live como a sua, porque nós já gravamos, inclusive, o relato com o Gabriel, e ele vai falar sobre movimentos sociais e educação, ou seja,
Gabriel viveu uma experiência muito negativa no estado de Goiás, tendo em vista as perseguições que ele passou. Então, mais uma vez, grande abraço e até a próxima, Obrigada. pessoal. Até Até a mais. próxima. Tchau. Tchau, até mais. Valeu.